Oi pessoal, tudo bom? Fiz um vídeo falando sobre a Nietzsche, né? Fiz uma leitura de Nietzsche e essa leitura, eu utilizei a leitura para fazer uma reflexão sobre essa questão do domínio, né? Das massas pelos pastores, né? Por essa questão da teologia, da prosperidade, como isso tem, né, influenciado as pessoas, inclusive como isso tem influenciado as pessoas a tomar posições políticas, né, que é meio grave, né, teocracia não é uma coisa muito legal. A história já mostrou, né, que tanto na antiguidade quanto na história contemporânea, os modelos de teocracia, né, as experiências teocráticas que nós tivemos nunca foram bem sucedidas do ponto de vista humano, né? E essa desumanização que a gente tem vivido aqui no Brasil nesse momento gera elementos, gera fenômenos muito interessantes, né? Chega a ser curioso, chega a ser cômico e é muito trágico, né? Muito mais do que cômico. Esses fenômenos que têm surgido, né? São fenômenos, do ponto de vista humano, são fenômenos muito trágicos. Essa campanha presidencial talvez tenha desnudado o Brasil, né? Acho que a gente viveu durante muito tempo esses 20 anos de ditadura, né? Vou falar aqui da história mais recente do país. Esses 20 anos de ditadura talvez tenha encoberto muita coisa, né? O Brasil ainda saiu da ditadura e nós vivemos um processo de nova república, né? E no momento em que talvez esse processo estivesse se consolidando, né? Até ali meados de 2010, houve um processo de desestabilização, né? Um processo de desestabilização muito grave, né? Da nossa política. Óbvio, não preciso citar aqui para vocês os motivos, né? E aí passa por corrupção e uma série de questões, de arranjos políticos, de fisiologismo, né? de patrimonialismo, que não são fenômenos recentes, né? Na história do nosso país. Talvez eu até, só para fazer um recorte, para a gente não fazer uma análise gigante aqui, mas fenômenos que surgiram ali com muita força na República Velha, de patrimonialismo, de não se ter clareza sobre o que é público e o que é privado, né? Mas eu penso que de todos esses fenômenos que são, de certa forma, absurdos, que a gente vive na história do nosso país, agora talvez o Brasil tenha se desnudado com muito mais, né, sei lá, foi muito mais eficiente, né, essa forma do Brasil mostrar a sua verdadeira face, né, a face do conservadorismo, a face da estupidez, né, a face da ignorância. E a gente tem vivido assim e testemunhado coisas incríveis, né? E no meio de toda essa miscelânea de ignorância, né, nós tivemos o show do Roger Waters, né, que foi, ainda está, né, na turnê aqui no Brasil. Uma pena eu não poder ir. Fui ao show do David Gilmour, né, quando ele esteve em São Paulo. Foi uma experiência incrível na minha vida. Eu que tenho uma história de uma afetividade muito grande com o Pink Floyd, né? É uma banda que realmente
me ajudou, né, a compor. Eu penso que quando eu vou elaborar e tentar entender as coisas que me formam, o Pink Floyd está indiscutivelmente nesse bojo, né? Tem uma contribuição muito importante para mim. A arte tem uma contribuição muito importante para mim, mas o Pink Floyd é muito significativo, né? De forma que eu, desde a adolescência que ouço, né? Eu sou um consumidor voraz do Pink Floyd. Lembro que na época que nem tinha internet, né? Eu pegava os discos, eu tinha alguns vinis, eu lembro muito assim do The Wall, eu tentando traduzir, né, com dicionário, pegar o dicionário e tentar traduzir as letras, né, não entender nada, mas de forma que me ajudou muito a ter um vocabulário em inglês, né, aprender algumas palavras em inglês. Eu penso que até o Pink Floyd, até nisso, foi muito importante para mim, foi didático, né, me ensinou muita coisa. E eu tenho muito material sobre Pink Floyd, né? Shows de outras apresentações assim menos clássicas, e tem um material bibliográfico também. Esse livro aqui é muito interessante, né? Mark Blake, Nos Bastidores do Pink Floyd, bem interessante. Vai tratando ali de alguns elementos do cotidiano da banda, né? Como a banda trabalhava, os conflitos que existiam entre os integrantes da banda, os jogos de vaidade, né? Você junta um monte de gênios num canto só, vai dar, né, problema, né? Cada um que quisesse colocar suas ideias, e esse livro é bem interessante porque mostra o cotidiano da banda. E tem um material CD, e tem o show que está causando tanta polêmica, o show do Roger Waters, que é o show The Wall, o do David Gilmour. Esse show é bem interessante, e esse show aqui que eu considero uma obra-prima, que é o Pulse. Eu lembro na época vinha um disco, eu acho que é 94, eu não lembro bem, e ficava uma luz, né, piscando. Aquilo ali era fantástico. A gente estava entrando na era do CD, entrando na era de uma música mais limpa, né, a chiadeira do vinil que não existia mais. E o Pink Floyd sempre me encantou, primeiramente como sonoridade, e aí talvez a minha preferência por David Gilmour, depois dessa separação da banda, e depois como letra. Isso já com o tempo, já um amadurecimento, eu vim a descobrir o que era o Pink Floyd na sua arte e na sua escrita. E tenho feito descobertas muito interessantes, né? E, inclusive da relação do Pink Floyd com a filosofia, sobretudo a filosofia existencialista, é o que eu tenho assim identificado mais claramente, essa relação de várias músicas, vários discos, né? O The Dark Side of the Moon, como uma descrição da condição humana. E você pode, a música Time, por exemplo, você vai encontrar vários elementos. Eu ainda pretendo depois, se tudo caminhar bem, tentar expor algumas interpretações que eu tenho a respeito dessa música, relacionar com alguns textos que eu tenho aqui. De forma que achei muito interessante a interpretação de alguns fãs, ou ditos fãs do Pink Floyd, do Roger Waters, que foram assistir ao show e se surpreenderam com as manifestações políticas do Roger Waters. O Roger Waters é conhecido como meio que um ativista antifascista. E aí ele fez algumas manifestações
políticas no seu show, e isso causou espanto em algumas pessoas que estavam na plateia. Ali pagaram seus R$800, R$1.000 para ir a um show do qual, no qual encontraram algo que lhes desagradaram. E aí eu acho interessante, isso para mim tem conotações de alienação. Como é que você vai num show de um cara que está, né, que tem uma carreira de décadas, o cara que é mundialmente conhecido, a sua obra é conhecida, e você vai sabendo que a posição política que esse cara tem é contrária à sua. É como, né, você não gostar de sertanejo universitário e pagar R$800 para ir a um show de sertanejo universitário. Eu não entendo muito bem essa relação. E aí os caras se surpreenderam, vaiaram o Roger Waters, que é um ativista, né, contra o fascismo no mundo todo. Ele projetou uma lista de neofascistas, entre elas, né, entre os nomes que estavam ali naquela lista, um nome bastante conhecido nosso, né, e isso causou muita polêmica. Não sei por que as pessoas que não concordam com essa ideia estavam ali. O que é que estavam fazendo ali? Óbvio, tem o seu dinheiro, pode gastar seu dinheiro com o que quer, mas eu não entendo essa alienação de você ir a uma coisa que é contrária ao que você pensa. E tem um meme, ou sei lá, encontrei na internet, de um cara que falou que Roger Waters não entendia a mensagem do The Wall, que na verdade o The Wall era uma crítica contra o socialismo. E isso é meio chocante, né? Roger Waters não entende a música que ele faz. Ele não entende a obra, a grande obra, né, que ele faz. Talvez a obra que tenha separado, inclusive, o Pink Floyd, porque é nesse momento que Roger Waters, que já vinha, né, colocando suas ideias de forma mais incisiva na banda, nesse momento ele consolida a sua posição e cria conflitos dentro da banda, que esses conflitos aí vão findar no término da banda, na separação da banda. Mas o que espanta é justamente essa falta de conhecimento, essa falta de lógica, inclusive, que algumas pessoas, eu vi outra foto, uma placa, levaram uma placa, né? Fuck Roger Waters, play the songs. Então os caras acham que Roger Waters é um cantor que não precisa se relacionar, né, com a plateia, que o show dele não tem uma relação com a plateia, né? E o que é engraçado é que o próprio show, The Wall, né, ele surge dessa necessidade do Roger Waters refletir, inclusive criando uma barreira entre a banda e a plateia, que vai se desfazendo, né, até no final do show esse muro ter se desfeito, e aí essa conexão, né, da banda com a plateia. E é meio que as pessoas que estavam fazendo isso estão pensando o contrário da mensagem da obra, né? O The Wall, que é uma obra fantástica. Eu recomendo muito que quem não conhece ainda, ou quem já ouviu, só ouviu, mas, né, não absorveu as ideias, que procure fazer uma audição e uma pesquisa para tentar entender o sentido da obra The Wall. Porque o The Wall, o álbum, ele tem essa característica de denunciar o isolamento humano, né? Como é que eu posso dizer? Essa angústia existencial de você se isolar, né? E ele busca fazer inclusive uma análise mostrando nas diversas esferas sociais como esse isolamento acontece, inclusive fazendo uma crítica, né, à escola.
E aí ele vai ter a música Another Brick in the Wall, né, que denuncia também a ideia de que os seres humanos estão ficando cada vez mais, né, nós somos mais um tijolo num muro, e as pessoas mais isoladas. Eu lembro que talvez o ser humano, os muros que ele constrói internamente, ele, de certa forma, reproduz isso na materialidade. Então a gente vai ter o Muro de Berlim, de 61, né? Nós vamos ter, até antes, a Muralha da China, né? O ser humano com essa ideia de construir muros. Adriano, que construiu um muro na Britânia, e nós vamos ter um muro, agora recentemente, né? Trump, que tá na lista dos neofascistas, com a ideia de construir um muro entre os Estados Unidos e o México, né, muro em Israel. E aí a obra denuncia exatamente esses absurdos do isolamento humano, tanto o isolamento, né, que a política produz, nesses casos que eu citei para vocês, quanto o isolamento da individualidade, né, ou a alienação em relação até a própria espécie, né? Você é alienado, você não se reconhece como alguém que faz parte, que vive com o outro. Então, esses problemas que o Roger Waters tenta passar em sua obra, que eu penso que não foi compreendido, pelo menos aqui no Brasil. Estava vendo alguns vídeos do Roger Waters, inclusive esse show aqui, onde ele faz um discurso antifascista, falando em francês, e todo mundo, a plateia, né, compreende. Embora eu vi também alguns relatos de que no show do Roger Waters nos Estados Unidos, quando ele começou a falar do Trump, algumas pessoas saíram, né, da plateia, foram embora, abandonaram, talvez dizendo assim: poxa, o cara está falando coisas que eu não concordo, eu vou embora. Mas não ficam afrontando alguém que sabidamente já tem uma posição e vai ao show colocar a sua posição. E você paga para ir ao show, paga caro, para ir ao show de um cara que tem uma posição que você não concorda, e você vai lá para vaiar o cidadão. Isso aí é um fenômeno bem interessante que a gente tem observado. Então, a grande lição que fica, né, de todo esse episódio, primeiro é esse desvelamento, né, de algumas pessoas, da ignorância de uma parte das pessoas aqui no Brasil, de não entenderem as coisas, não procurarem se relacionar. Também não estou falando aqui como se eu fosse o grande entendedor de tudo, mas procurar se relacionar melhor com as coisas que você tem uma afetividade. Isso é até uma lição filosófica, né? Aquele conceito de Dasein, de você se relacionar afetivamente, né? Se apaixonar pelas coisas com as quais você pretende se relacionar, e entender e buscar ter uma relação de mais profundidade, de mais entendimento, de uma melhor compreensão com as coisas com as quais você se relaciona. Senão acontece isso de você pagar um ingresso caro de um show onde você vai encontrar uma ideia contrária à sua. Pink Floyd é, sem dúvida, né, ao contrário do que eu li na internet, dizendo que eram decadentes e, né, não sabiam mais, estavam velhos e tal, Pink Floyd é, sem dúvida, das bandas que tem mais conteúdo filosófico, né, e musical para você fazer uma grande viagem, né, existencial e de autoconhecimento, porque você, em várias músicas, você pode aprender muito sobre a vida. É uma banda que merece todo o respeito. E rock, né, rock and roll é política, rock and roll é contestamento, né? Aqui no Brasil tem um fenômeno também que eu acho bem interessante, está acontecendo agora. São roqueiros conservadores. Eu não sei,
talvez me falte leitura, me falte pesquisa para compreender esse fenômeno, mas desde que eu me conheço e me entendo por gente, né, o rock foi uma música de contestação, uma música que as pessoas que se afiliavam a esse estilo eram pessoas geralmente contestadoras. Aqui no Brasil é o contrário, né? Nós temos agora uma espécie nova de roqueiros conservadores. Isso é bem interessante, fenômeno brasileiro único. É isso, e espero que vocês ouçam Pink Floyd e busquem saber um pouco mais sobre o Pink Floyd. Um abraço.